Muito bem, minha amiga e meu amigo. Eu estava aqui revendo as mensagens de fé que eu publico aqui no canal para vocês. E o Espírito Santo pediu que eu trouxesse aqui uma mensagem de alerta, porque muitas são as pessoas que têm cometido a blasfêmia contra o Espírito de Deus e não sabem. E as pessoas que cometem esse pecado imperdoável, foi o próprio Jesus que disse, ela vai se tornando cada vez uma pessoa triste, angustiada, vazia. Nada na vida dela faz sentido. É um tremendo vazio, porque ela blasfema contra o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da luz, o Espírito da alegria, o Espírito da prosperidade. É o Espírito de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, eu peço que você preste muita atenção, que nós vamos te revelar o que é a blasfêmia, para que você entenda, e se você está cometendo, você pare agora, de imediato, e passe a viver uma fé no nosso Deus, tá bom? Para entender primeiro, vamos ler o que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 31. Ele diz assim: o pecado contra o Espírito Santo é o título. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito, com letra maiúscula, que quer dizer o Espírito Santo, não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no próximo. Olha só. Olha o quanto esse pecado ele destrói a pessoa. Ele leva a pessoa para bem longe de Deus, porque Deus é o Espírito da vida, da alegria, o Espírito da fé. E quando a pessoa ela comete esse tipo de pecado, que desagrada a Deus ao extremo, então ela vive em total escuridão, longe da luz, porque toda luz que nos ilumina vem do Espírito Santo. Então, se eu blasfemo contra ele, e Jesus disse que esse pecado não tem perdão, então eu vivo na escuridão. Então, por isso a pessoa ela é uma pessoa vazia, triste, desanimada. Aí você está se perguntando, mas pastor, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Contra o Espírito Santo, melhor dizendo. Na Bíblia, não tem dizendo o que é a blasfêmia, mas o Espírito Santo, ele nos revela. Ele me revelou e eu procurei viver afastado desse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é duvidar do Filho de Deus, é duvidar do nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas vivem no mundo aí fora e não acreditam, não crê que Deus tem o poder de salvá-las. Muitas pessoas elas recusam o sacrifício de Jesus na cruz. Então ela blasfema contra o Espírito de Deus. Veja a vida dessas pessoas que não crê, se dizem ateu. Elas se denominam ateu. Ela diz que não crê em Deus. E por que Jesus disse que não era perdoado? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, porque a pessoa duvida que Jesus é o Messias, é o Cristo que morreu para nos salvar, então logo esse pecado se torna imperdoável. Porque se a pessoa não crê para primeiro se perdoar, reconhecer o erro, e aí depois Jesus vir perdoar, então essa pessoa ela não pode ser perdoada. Você consegue compreender a revelação de Deus? A blasfêmia contra o Espírito Santo é duvidar do Filho de Deus. É duvidar que ele veio ao mundo para nos salvar. Por isso você vê aí, o mundo está um caos. O mundo está de ponta cabeça. A depressão tem assolado a humanidade.
Não é só o Brasil, não. É o mundo inteiro. Então, por isso, Jesus disse que não pode ser perdoado nem agora e nem no futuro. Porque a pessoa que não crê em Deus, ela não crê no perdão. Ela acha que ela não está errada. E por achar que não está errada, então ela não aceita o perdão. Ela não aceita. Então, por isso, ela vive cada dia mais perdida, se sentindo mais só, mais em trevas. Consegue compreender? Minha amiga, meu amigo, não duvide do poder de Deus. Quando o Espírito Santo te falar algo, creia. E quando eu digo isso, eu não digo só das pessoas que estão no mundo, não, tá? Pessoas que estão dentro da igreja e são vazias, e andam em trevas, porque blasfema. Ouve a palavra de Deus, mas não crê. Faz as coisas do jeito dela. Ela não crê em Deus. Elas dizem que crê, mas não crê. Porque quem crê obedece. Quem crê vive a palavra de Deus. Vive conforme ele ensinou. Então nunca esqueça disso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a dúvida, a incredulidade. É não aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que fique claro para que você entenda. Porque todos os pecados, o sangue de Jesus ele cobre. Menos a blasfêmia, porque se a pessoa ela não acha que está errada, ela não pede perdão, então logo ela não pode ser abraçada, lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Então por isso ele diz que a blasfêmia contra o Espírito, ela não pode ser perdoada. É por isso. Deus continue falando com você, que Ele te abençoe, ilumine os seus pensamentos e que a partir de hoje, se você duvidava do poder de Deus, se você duvidava da palavra de Deus, você venha crer, se apegar para que o Espírito Santo ele ilumine o seu interior, ilumine a sua vida, ilumine os seus passos, a sua casa e a sua família. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até amanhã.